É porque eu fico empolgado, sabe? Então, ó, temperatura. Temos que lembrar que a temperatura ela deve estar em Kelvin. Beleza? Para quem não lembra, você pega lá, né? Você tem a temperatura na escala Celsius. Então, a temperatura na escala Kelvin é igual a TC mais 273. Então, por exemplo, se você tem 27 graus Celsius, 27 mais 273 dá 300. Você tem 127 mais 273 dá 400. E assim sucessivamente, tá, galera? Beleza? Então, ó, nós temos características principais aí, né? Nós temos que a gente tem que lembrar que 1 litro, na verdade, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Nós temos que lembrar dessas unidades. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1000 é 10 à terceira. Então, 1 litro é igual a 1 milésimo de metro cúbico, né? 1 litro é igual a 1 milésimo de metro cúbico, tá, pessoal? Temos que lembrar que 1 litro vale 1000 centímetros cúbicos, né? 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Isso é ideal, lembrar aí, tá? E outra coisa que devemos lembrar também é a pressão. Nós vamos aproximar a pressão para 1 vezes 10 à quinta, tá? 1 atm, que é uma atmosfera na pressão, nós vamos aproximar para 1 vezes 10 à quinta PA. Ou seja, PA quer dizer Pascal, né? Então, nós vamos ter que aproximar para esse valor aí a pressão. Tudo bem, galera? Lembrando que a pressão ela é dada em milímetros de mercúrio, né? E em centímetros de mercúrio também, tá? Então, é bom a gente lembrar disso aí, ok? Então, com isso, pessoal, nós vamos lá para a Lei Geral dos Gases, né? A Lei Geral dos Gases, que é aquela PV é igual a nRT, tá? Então, Lei Geral. Lei Geral dos Gases. Na verdade, é a equação do Clapeyron, né? PV igual a NT. A Lei Geral dos Gases é aquela P1, V1 sobre T1, ó. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, certo? Ou seja, se você pega a pressão, multiplica pelo volume e divide pela temperatura, dá sempre um valor constante para qualquer transformação que ocorra, tá? Então, toda vez que você fazer isso aí, vai dar sempre a mesma coisa. Vai dar sempre um valor constante. Ou seja, se você pega a pressão, multiplica pelo volume e divide pela temperatura, dá sempre uma constante. Dá sempre um valor constante. Beleza? Então, por que isso acontece? Porque nós temos relações de proporcionalidade e inversamente proporcionais, que é o caso da pressão volume e pressão temperatura, volume temperatura. Então, isso é fundamental. Beleza? Então, a primeira que nós vamos aqui é para a transformação isotérmica, né? Que é a lei de Bohr-Mariotti. Então, a lei de Bohr-Mariotti é a transformação isotérmica. Então, ó, transformação isotérmica. Iso quer dizer igual, térmica quer dizer temperatura. Então, uma transformação isotérmica
é aquela que a temperatura é constante. Então, ela é igual no início e no final do processo. Então, nós podemos claramente dizer que na transformação isotérmica, a temperatura não muda, ou seja, a temperatura é constante. Então, nós temos que nesse tipo de transformação, nós temos temperatura constante, tá, galera? Ou seja, não muda o seu valor. Se nós pegarmos a equação geral dos gases, que é PV sobre T, então nós vamos tirar a temperatura da fórmula. Nós vamos tirar a temperatura, ó. Então, tirando a temperatura, porque ela é igual nos dois casos, então vai ficar, ó, P1, V1 é igual a P2 vezes V2. Ou seja, pressão e volume são inversamente proporcionais. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Vamos fazer um gráfico para ficar melhor de entender isso. Posso apagar esse lado aqui, gente? Posso apagar esse lado aqui? Então vamos lá. Para entender melhor isso, vamos botar um gráfico aqui. Ó. Menino do céu, deixa eu tirar um print. Peraí. Eita, para em temperatura. Vai, tira. Mas eu acho que alguém deve ter copiado aí. Pode. Acho que alguém já deve ter copiado. Olha, então vamos aí agora para o gráfico. Como seria o gráfico? O gráfico seria assim, ó, eles são inversamente proporcionais. Ó, pressão e volume, eles são inversamente proporcionais, tá? Quando um aumentar, o outro vai diminuir. Quando um diminuir, o outro vai aumentar. Então, são inversamente proporcionais. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais, ok? Quando um aumentar, o outro vai diminuir. Quando um diminuir, o outro vai aumentar, ok? Como ficaria o gráfico? Como ficaria o diagrama, né? Diagrama PV. Como ficaria o diagrama PV? Ou seja, pressão versus volume, desculpa. Então, ficaria assim, ó. Então, aqui eu terei na vertical a pressão, terei na horizontal o volume, ok, galera? E aí, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho uma pressão 2P, o volume é V. Então, o volume aqui é V. Quando a pressão cai para 2, a pressão cai para P, o volume duplica. Então, o volume passa a ser 2V. Beleza? Então, por que isso acontece? Porque a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, quando um aumentar, o outro vai diminuir. Quando um diminuir, é evidente que o outro vai aumentar, certo? Então, eu teria uma curva característica. Eu teria uma curva assim, ó, certo? Então, essa curva se refere justamente aqui a uma isoterma. Isoterma ou isotérmica. Então, aqui, ó, nós temos uma isoterma. Ou seja, nós temos a temperatura constante. Então, toda vez que eu tiver apenas uma curva, eu tenho aí que a temperatura não muda em cima dessa curva aqui, ó. Qualquer ponto em cima dessa curva, a temperatura é a mesma. Então, nós temos aí uma transformação isotérmica, ou seja, lei de Boyle-Mariotti, certo? Então, o cara que estudou isso aí foi um cara chamado Boyle-Mariotti. Alguma dúvida aí, galera? Não. Beleza, show de bola. Vamos para a próxima. Vamos para a lei de agora de Charles, né? Que é a transformação isovolumétrica. Pode apagar a parte de lá? Pode. Vamos lá.
Galera, na transformação isovolumétrica, né? Nós temos transformação isovolumétrica. Ela recebe 3 nomes, essa aqui, viu? Ela pode vir com 3 nomes, além da mais 2, além da isovolumétrica. Então, além de ser chamada transformação isovolumétrica, ela pode ser chamada ainda de isométrica. Ela pode ser chamada de isométrica e ainda pode ser chamada de isocórica. Então, essa transformação aí isovolumétrica, ela pode ser chamada de isométrica ou isocórica. Ou seja, a transformação isovolumétrica ou isocórica é aquela que o volume é constante. Então, ó, volume constante, ou seja, o volume não muda o seu valor, tá? Então, nós temos volume constante. Se o volume não muda, se o volume é constante, então quem vai mudar? Quem vai mudar é a temperatura e a pressão, certo? Então, pressão e temperatura. Se nós lembrarmos da equação geral dos gases, PV sobre T, nós observamos que eu vou ter que tirar a pressão da fórmula geral. Quando eu tiro a pressão da fórmula geral, então vai ficar... Desculpa, o volume. Quando eu tiro o volume da fórmula geral, vai ficar assim, ó. P1 sobre V1 é igual a P2 sobre V2. Então, P1 sobre V1 é igual a P2 sobre V2. Ou seja, nós temos aí uma relação entre a pressão e o volume, né? Pressão e o volume. Lembrando que ela é também chamada de lei de Charles, né? Ela é conhecida também como lei de Charles. Beleza? Então, ó, nessa lei, nós vamos ter a pressão e... Eita, galera, foi mal. Aqui é temperatura. Nós vamos ter a pressão e a temperatura sendo grandezas diretamente proporcionais. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, são diretamente, tá? Proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, quando uma aumentar, a outra vai aumentar. Quando uma diminuir, a outra também vai o quê? Vai diminuir. Ou seja, a questão de proporcionalidade, o que acontecer com uma, acontece também com a outra, tá? Beleza? Que é o contrário do que a gente viu antes, né? Na transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, volume e temperatura são inversamente proporcionais. Se acontece uma coisa com um, o outro acontece o contrário. Ou seja, se a pressão dobra, o volume cai pela metade. Aqui é o contrário. Se a pressão duplicar, a temperatura duplica. Se a pressão triplicar, a temperatura triplica. E assim sucessivamente. E aí, galera, nenhuma dúvida? Pessoal? Não. Nenhuma dúvida, né? Beleza. Como ficaria o gráfico? Vamos colocar o gráfico. Só um minutinho, galera. O gráfico ficaria assim, ó.
Então, nós teríamos pressão, teríamos temperatura na horizontal, tá? E aí eu vou botar um pontinho aqui, ó. Certo? E aí a temperatura vai aumentar e a pressão também. Então, veja, quando eu tinha uma temperatura T, a pressão era P. Aí eu tripliquei a temperatura. Logo, vai triplicar a pressão. Então, por exemplo, se você tem um gás confinado em um recipiente, e aí o que acontece? Você aumenta a temperatura. O que vai ocorrer? Antes, quando ele estava com temperatura baixa, estava assim, ó. Ele estava bem devagarinho, as moléculas, ó. As moléculas estavam bem devagarinho, se movimentando bem devagarinho. Aí você aumenta a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, eles fazem isso, ó. Aí você aumenta a temperatura, eles começam a colidir, ó. Começa a bater um no outro, ou seja, aumenta a pressão. Então, quando eles começam uma partícula a se colidir com a outra, colidir com a parede do recipiente, então eles ficam muito agitados, as moléculas ficam muito agitadas, de maneira que elas vão aumentar a colisão entre elas, e esse choque, essa colisão, causa um aumento de pressão. Então, por exemplo, digamos que você tem aí um aerosol. O aerosol é o contrário. Você está lá, ó, aí você usa ele. Quando você usa ele, o que acontece? A temperatura diminui. Por que a temperatura diminui? Porque o volume diminui, certo? Então, na verdade, o que é que acontece? Que diminui a pressão, né? Você diminui a pressão e diminui a temperatura, o volume aumenta. Por que o volume aumenta? Se eu tinha 10 partículas dentro de um quarto, dentro do quarto que você está aí, você tinha 10 partículas. Aí você vai e usa na sua axila lá, ó, usa 2 partículas. Ficou 8 partículas para o volume total. Então, aumentou o volume para aquelas que restaram. Beleza? Embora o espaço lá seja constante, mas agora eu tenho menos partícula para o mesmo volume de antes. Então, para cada partícula, aumentou o volume. Então, você tem que a pressão vai diminuir e a temperatura vai diminuir. É por isso que quando um gás de cozinha ele vai ficando vazio, mais frio vai ficando o botijão de gás. Se você tocar no botijão, pode botar a mão nele aí, vai estar frio pra caramba. Por que isso acontece? Porque você está tirando volume do lado de dentro. Então, como você está tirando as partículas do gás lá de dentro, então o que está acontecendo? A pressão está diminuindo. Então, a pressão diminui, automaticamente a temperatura também diminui, porque eles são diretamente proporcionais. Pressão e temperatura diretamente proporcionais. Então, se a pressão triplicar, a temperatura triplica para um volume constante. Nenhuma dúvida, galera? Pode passar? Não. Beleza. Então, vamos agora para a lei do Gay-Lussac, né? Vamos agora para pressão constante. Chamada lei de Gay-Lussac. Então, vamos lá. Pagando esse lado aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, nós teremos o quê? Nós teremos agora que a pressão é constante. Então, nós temos uma transformação. Nós temos uma transformação isotérmica, tá? Isotérmica, ó. Isobárica. Galera, iso quer dizer igual, né? Bárica quer dizer pressão. Então, isobárica. Iso igual, bárica, pressão. Oi. Qual a página desse assunto? Livro 3, primeiro assunto do livro 3. Certo. Página 300. Então, ó, transformação isobárica. Então, nós temos que significa pressão constante, ou seja, a pressão não muda, né? Então, pressão constante, ok? Então, é a característica principal desse assunto. A pressão não vai mudar
durante o início e final do processo, tá, galera? Então, durante o início e final do processo, a pressão ela não muda, ela é constante. Se nós pegarmos a equação geral dos gases, nós temos P1 vezes P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Então, eu vou tirar a pressão da fórmula. Quando eu tiro a pressão da fórmula, fica assim. Quando eu tiro a pressão da fórmula, vai ficar V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ou seja, nós observamos que nessa fórmula ela tem uma relação de proporcionalidade igual à pressão e à temperatura. Então, assim como a pressão e a temperatura, o volume e a temperatura também são diretamente proporcionais, tá? Isso para quê? Para uma pressão constante. Então, quando eu tenho uma pressão constante, nós temos aí a pressão, a temperatura e o volume variando. Então, essa lei aí é a lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Então, a lei de Charles e Gay-Lussac. Então, vai ficar que volume e temperatura são diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais, tá, galera? Proporcionais. Quando um aumentar, o outro aumenta. Quando um diminuir, o outro diminui. E assim sucessivamente. Então, quando um aumentar, o outro aumenta. Quando um diminuir, o outro diminui. Ok, galera? E aí nós podemos dizer o quê? Nós podemos dizer que o diagrama será basicamente igual ao da pressão, né? O diagrama será basicamente igual ao da pressão. Então, vamos para o diagrama. Diagrama. Então, no diagrama eu vou ter na vertical a temperatura, na horizontal eu vou ter o volume. Então, do mesmo jeito, ó, quando eu tenho um volume V, a temperatura é T. Quando eu passo para um volume 2V, a temperatura passa para 2T. Então, aumentando o volume, aumenta também a temperatura. Então, nós temos que aqui, ó, igual o gráfico da pressão versus temperatura, nós temos que volume aumentando, temperatura aumenta, volume diminuindo, temperatura diminui. Para pressão constante, ou seja, transformação isobárica, né? Lei de Charles e Gay-Lussac. E aí, galera, alguma dúvida? Professor, pode continuar. Pode continuar? Show de bola. Então, agora vamos continuar. Vamos para a equação de Clapeyron, né? Pode apagar a parte lá, galera? Pode. Então, vamos para a equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron, tá, galera? Tá aí, a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron vai falar da relação entre as variáveis de estado. Então, vai dizer o seguinte, ó. Então, o que é que vai dizer a equação de Clapeyron? Vai dizer que P1 vezes V1, desculpa, P, pressão
vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante de Clapeyron vezes a temperatura. Então, nós temos aí pressão vezes volume é igual a número de mols, certo? Vezes constante de Clapeyron vezes a temperatura. Então, PV é igual a nRT, tá, galera? Então, PV é igual a nRT. Lembrando que o número de mols é a massa molar sobre a massa molecular, né? Ou seja, quem é o N, logo, temos que o M, que é o número de mols, é igual a massa molar dividido pela massa molecular, né? Então, lembrando isso. E se nós temos aí essa relação, podemos substituir diretamente na equação, né? Nós podemos substituir diretamente na equação, ok, galera? Então, substituindo na equação, ficaria assim, ó. PV é igual a M sobre M maiúsculo vezes R sobre T. Então, isso aí é a relação aí da equação de Clapeyron. Existe uma relaçãozinha... Professor, Oi. destaque esse vezes, por favor, um pouquinho. Ah, beleza. Obrigada. Nada. A galera usa um nomezinho para aprender essa fórmula, tá? Usa um nome para aprender essa fórmula. Não concordo muito, mas é bom o cara sempre falar, né? Partido Verde não rejeita trabalho, tá? Então, Partido Verde não rejeita trabalho. Então, é uma forma aí de você aprender essa fórmula, né? Então, fica bem mais tranquilo para você aprender dessa forma, criando umas frasezinhas e aí fica legal. Beleza? Então, você chega nessa fórmula aí, substituindo as outras relações de variáveis de estado, né? Então, você sai substituindo até chegar aí na equação de Clapeyron, beleza? Então, é importantíssimo você lembrar disso aí. Essa constante de Clapeyron, ela tem valores que dependem de como vai estar o volume, de como vai estar a pressão, de como vai estar a temperatura. A temperatura está em graus Celsius, volume está em litros, pressão está em atm, então depende de como vai estar. Mas a questão, geralmente, ele dá o seu valor. Mas a mais conhecida é 0,082 atm, certo? Vezes litro por mol Kelvin. É a mais utilizada. É o R igual a 0,082, certo? Mol ATM, mol do número de mols lá, né? ATM por Kelvin, certo? Então, a mais utilizada é essa aí. 0,082 ATM litro mol Kelvin. ATM litros mol Kelvin. Beleza, galera? Pessoal, então a gente finaliza aqui, certo? Vamos entrar aí nas questões, por gentileza. Então, ó, essa página aqui, ó, a página 303, vocês dêem uma lida nesse texto e respondam aí essa questão, tá? Vamos lá, ó. Página 304. Página 304. Vou apagar aqui. Gente, hoje à tarde, eu gostaria de saber para vocês se teria como a gente passar mais 20 minutos da aula para compensar a aula da semana passada. E estava havendo uma obra aqui, aí o barulho estava muito alto.
quer dizer, muito alto, não, ó, falando fisicamente errado, a intensidade estava muito alta, né? Então, como a intensidade estava muito alta, aí não deu para a gente realizar nossa aulinha. Então, eu queria perguntar para vocês se a gente pode ficar das 3 às 4. Aí a gente pegaria 20 minutos, aí ficaria 20 minutos para a semana que vem. Para a gente não estar marcando em outro dia. E aí, tem como passar mais 20 minutinhos da aula da tarde? Pode. Pronto, beleza, show de bola. Então, quando completar os 40, aí eu vou reiniciar a aula de novo. Aí gravo e depois eu junto as duas para dar uma aula. Então, vamos lá. Ó. Aí ele diz assim, a primeira questão. Ó. Primeira questão do praticando, tá? Esse assunto é um assunto que vai um pouquinho mais rápido, porque as fórmulas são pequenas e tem uma basezinha de teoria também. Então, primeira questão. A primeira questão diz assim, ó. Gases ideais são apenas uma aproximação dos gases reais. Nos gases ideais, esquecemos das forças intermoleculares, entretanto, não é o caso de gases reais. Então, ó, os gases ideais são aqueles que estão nas CNTP, né? Nas condições normais de temperatura e pressão. Então, os gases ideais são aqueles que estão nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Beleza? Então, ele vai dizer, entretanto, não é o caso dos gases reais em que os gases reais, aí letra A, são apenas repulsivas? Não. Letra B, são apenas atrativas? Também não. Quando eu uso o termo apenas, restringe uma única coisa. Então, não são apenas atrativas, não são apenas repulsivas, beleza? Lembramos que as partículas elas são carregadas, né? Elas possuem cargas elétricas. Então, vamos lá, continuando. Aí, letra C, são repulsivas para um valor menor do que o valor da distância de separação entre as moléculas e atrativas para um valor maior, sendo essa força intensificada quanto mais separada as moléculas. Se elas estão mais separadas, elas estão mais distantes. Como é que a força vai ser maior? Então, falso. Letra D. São repulsivas para um valor menor que o valor da distância, certo? E aí ele continua. De separação entre as moléculas e atrativas para um valor maior, sendo essa força menos intensificada quanto mais separadas as moléculas. Verdade. Se as moléculas estão perto uma da outra, a força é intensificada. Se elas estão distantes uma da outra, a força ela se reduz, porque aumenta a distância. Então, se aumenta a distância, a probabilidade de uma partícula interagir com a outra é pequena. Então, quanto maior for, quanto menor for a distância entre elas, maior será a força entre elas, maior é a capacidade de ocorrer uma colisão entre essas partículas. Beleza? Então, totalmente verdade a letra D. Ok, galera? E aí, alguma dúvida? Então, se você deixar as partículas mais distantes, a força vai reduzir. A força fica menos intensa. Se você deixar as partículas mais próximas, a força vai aumentar. Que é o caso quando você tem um botijão de gás cheio ou quando você tem um aerosol cheio. Então, as partículas elas estão mais perto uma da outra. Então, a interação é maior. A interação molecular é maior. Beleza? Quando você vai usando o gás ou vai usando o aerosol, as partículas vão saindo de dentro do recipiente e aí vai reduzindo a interação entre elas. Então, a interação molecular ela se reduz. Logo, a força entre elas se reduz. E aí, galera, nenhuma dúvida? Não. Então, vamos para a segunda, galera. Segunda questão. A segunda questão diz assim, ó. Analise as afirmativas a seguir. Item 1. Vocês querem fazer uma anotaçãozinha aí em cima? É bom fazer uma anotaçãozinha, né?
Vamos fazer uma anotaçãozinha antes de começar 2. Coloca aí. São repulsivas para um valor menor. Aí em anotações da primeira questão, você coloca são repulsivas para um valor menor do que o valor da distância de separação entre as moléculas atrativas.